Vamos ao texto de Isaías 42, de 1 a 4. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça ou nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. A palavra que eu quero conversar com você agora para os próximos minutos é líderes motivados como Jesus. Esse texto que temos diante de nós é um texto profético. E esse texto era uma profecia sobre Jesus. E Deus, através do seu profeta Isaías, ou do profeta Isaías, Deus está dizendo já uma palavra que até foi repetida por Deus o Pai lá no Jordão. Esse é meu filho amado, que eu tenho muito prazer. Essa palavra já foi dita aqui. Esse aqui, ele é meu servo em que eu sustenho, o meu escolhido em que eu tenho muito prazer, em quem minha alma tem todo prazer. Era uma palavra profética sobre isso que Deus falou sobre Jesus lá no Rio Jordão. Interessante que aqui Deus diz: eu pus sobre ele o meu espírito, o Espírito Santo. Fala da unção de Deus sobre Jesus. Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. E fala da pregação de Jesus. E hoje eu quero ficar com essa parte do texto que ele diz: olha, a mensagem de Jesus não vai ser uma mensagem que vai destruir a esperança das pessoas, o que vai trazer simplesmente um juízo de desânimo sobre as pessoas ou coisa dessa forma. Não, eu quero ficar com essa parte que ele está dizendo: ele não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Eu vou explicar isso no decorrer da mensagem para você, mas é bem interessante olhar para esse texto, nesse contexto em que o profeta está dizendo que assim seria a mensagem de Jesus. E hoje nós vamos olhar para Jesus a partir dessa palavra profética, porque Jesus viveu exatamente o que está nesse texto. A pregação de Jesus tinha esse contexto. Jesus nunca pegou alguém que estava caído e acabou de derrubar. Jesus nunca pegou alguém que estava descriminalizado ou discriminado pela sociedade e acabou de afundar. Jesus nunca fez isso. Ao contrário, Jesus levantou o caído, libertou o oprimido. Jesus deu vista aos cegos, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, trouxe fé, trouxe alegria e esperança. Por isso o tema líderes motivados como Jesus. Estou falando para líderes de células, hospedeiros de células, supervisores, estou falando para pastores, e eu quero encorajar você, porque se você quer ter sucesso no que você está fazendo, você vai precisar ser alguém motivado como Jesus. Isso mesmo, ninguém vai conseguir ser mais motivado do que Jesus, mais motivador do que Jesus. A palavra motivação vem de Deus. Sim, vem de Deus. Uma palavra grega. Essa palavra grega é enteos ou enteos. Enteos significa em Deus. Ou seja, se você é um filho de Deus e você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser alguém motivado. Porque alguém cheio do Espírito Santo não vai acabar de destruir a vida de alguém, não vai acabar de sepultar alguém. Imagina nesse período de incertezas, de recomeço. Aqui em Marília, nosso comércio começou a reabrir ontem, ainda está reabrindo parcialmente, funcionando parcialmente. Imagina nesse período em que toda a população, quase todo mundo tem que recomeçar de algum lado. Alguém tem que recomeçar no trabalho, alguém tem que recomeçar na sua loja, na sua empresa, e é um período de incerteza, todo mundo tem que recomeçar, e aí tem tantas coisas. E eu quero dizer uma coisa, eu estou falando de motivação hoje, porque eu acho que já falamos de pandemia que chega.
Eu nem assisto um telejornal já há mais de 2 meses, porque eu não quero mais ouvir essas coisas. Eu quero falar com você de esperança, eu quero falar de motivação, eu quero falar de vida em Deus, de encorajamento, daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele fará, se você se colocar nas mãos dEle. Eu acho que a nossa mente, o nosso coração, a nossa cabeça não aguenta mais falar, ver todo instante, a toda hora, os telejornais só falar disso. Eu vou falar de vida hoje com você, vou falar de esperança, vou falar de fé com você. Por isso, permaneça, porque Deus tem uma palavra linda para você. Imagina que você recebe uma visita de um dos nossos pastores, é só de ilustração, que se for verdade você fala comigo que a gente demite, o que eu vou falar agora. Agora, presta atenção, imagina que você recebe uma visita de um dos meus pastores, da nossa equipe, imaginar, eles não fazem isso, mas é só de ilustração. Aí você compartilha com ele, olha, o comércio está difícil, o recomeço está difícil, eu não sei como é que vai ser, olha, a situação não está boa. E aí imagina que esse pastor olha para você e fala, é isso mesmo, meu irmão, não está bom não. E sabe, vai ficar pior. Cada dia que passa vai ficar pior. Muita gente vai pegar o vírus. Imagine, parecendo aquele prefeito de uma cidade aqui do interior de São Paulo, que falou que todo mundo ia pegar mesmo, todo mundo ia morrer mesmo, sem problema, não se preocupe. Imagina um pastor fazendo isso. Imagina um negócio desse, um líder fazendo isso no meio da célula. O que vai acontecer? Eu disse, meus pastores não fazem isso, jamais. Mas se eles fizerem, você pode falar, porque a gente já fala. Eu falo assim, então você já vai junto com... Brincadeira. Mas imagina isso, quem que vai querer seguir um líder assim? Desencorajado, desmotivado. O líder é aquele que olha para a situação difícil e enxerga uma saída. É aquele que olha para a situação que parece intransponível e enxerga uma saída. Um líder é aquele que olha para o mar e estende a mão e o mar se abre para o povo passar. Eu quero encorajar você a ser alguém assim. E eu sei que meus pastores são assim. Eles vão ser assim, em nome de Jesus. Pastores e líderes, supervisores, encorajadores. Esse texto, como eu disse, é uma profecia sobre o ministério de Jesus. Como que ele iria falar, como que Jesus iria tratar as pessoas. E uma das coisas é, ele não vai esmagar a cana quebrada. É uma ilustração para dizer que uma cana, poder ser a cana mesmo, ou algo mais simples ainda. Imagina que Jesus chegasse para acabar de quebrar as pessoas. Jesus nunca fez isso. Ele pega uma mulher que ia ser apedrejada. Vamos imaginar essa mulher como uma cana quebrada. E aí os líderes religiosos discriminando, dizendo ela foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. E Jesus olha e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não apoia o pecado, mas Jesus não apedrejou a ninguém, nunca apontou o dedo para ninguém. Jesus nunca disse, você não serve, você é inútil. Jesus nunca disse isso. E quando todos foram embora, Jesus olha para a mulher e diz, onde estão os teus acusadores? Ela diz, todos eles foram embora. Ninguém te condenou? Ela diz, não. E Jesus disse, eu também não te condeno. Levanta, mas vai, não peques mais. Vai ver uma nova vida, uma nova realidade. Ou seja, aquela mulher já estava lá para ser apedrejada, mas Jesus vem e traz esperança, diz, não, esses religiosos, na verdade eles que deveriam ser apedrejados. Jesus não vem quebrar a vida de ninguém, não vem levantar da vida plena. Jesus não veio destruir as pessoas, ele veio para dar vida. Ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio fortalecer a fé. Jesus veio ser a única fonte de esperança e de resposta para o povo desse planeta. Uma outra coisa que o texto diz é, não apagará a torcida que fumega. Talvez você nunca viu uma lamparina, mas eu vi lamparina no interior de Goiás, lá na minha infância. Eu vi lamparina em várias casas, lá nas fazendas, na roça, eu vi muito isso. Às vezes a pessoa não tinha um lampião, mas ele tinha lamparina, né? E lamparina é como é que eu posso te explicar? Um vidro, imagina um vidro grosso e que tem uma boca pequena, uma tampa bem pequena. E as pessoas faziam um pavio de algodão e torce aquilo, coloca lá dentro, coloca querosene dentro do vidro e tem que ter uma tampa de ferro bem boa.
e aí a ponta daquele pavio fica pelo meio daquele ferrinho, daquele alumínio, e aí toca fogo, e aquilo ilumina à noite, nas casas onde não tem energia elétrica. Imagina isso, sai uma fumaça daquela querosene bem interessante. Se você ficar ali, o nariz fica preto de fumaça, mas também não ajunta pernilongo ali perto. Agora presta atenção, para apagar aquele pavio na que as pessoas iam dormir, a pessoa pega 2 dedos e faz assim, apertou, apagou, fica escuro. Jesus veio e disse, isso era muito conhecido, porque esse tipo de lamparina era feita lá em Israel, não era com querosene na época de Jesus, era com azeite de oliva, o último azeite, aquele azeite que era mais grosso, era mais uma borra, aquele azeite que quando quebrava mesmo o caroço da azeitona, saiu aquela última parte, isso era usado para iluminar. Era luz dentro da casa da época. Então tinha lamparina mesmo, feita de argila, um pavio, e que estava lá, tocava fogo, e aquele azeite alimentava. Então Jesus está dizendo, eu não vou apagar a última chama de vida que está sobre alguém. Não vim apagar a torcida que fumega. Ele está dizendo, não, eu vou colocar mais azeite. Um líder motivado não apaga a vida da pessoa que está sendo levantada, não destrói. Um líder motivador é alguém que coloca mais azeite, para que a pessoa possa brilhar e brilhar cada vez mais. Porque Jesus quer que você tenha vida plena, vida abundante em todos os sentidos. Então, vamos lá. Se você quer ser um líder, então motivado, motivador, encorajador, segundo o coração de Deus, você precisa pensar como Jesus. Ter o mesmo sentimento de Jesus. Mas precisa falar e agir como Jesus. Até aqui foi a introdução. Então, em primeiro lugar, um líder motivado é alguém visionário. Primeira coisa, um líder motivador é um visionário. Vamos olhar para Mateus capítulo 4, estou olhando para líderes motivados como Jesus. Mateus capítulo 4, verso 19 em diante, Jesus está nas margens do lago da Galileia, e ele passa, ele vê o Pedro e o André, e ele chama e diz, venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixam as redes e vão após Jesus. Mas adiante ele vê Tiago e João era novinho, está trabalhando com seu pai, Zebedeu, e com Tiago e seu irmão. Jesus faz o mesmo chamado, venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas essa frase, pescadores de homens, já era uma visão do futuro. Jesus está olhando para aqueles pescadores, e qualquer um de nós que olhasse para aqueles homens simples, a gente não ia ver neles nem de longe o que Jesus viu. Porque a gente, com muita facilidade, nós julgamos o livro pela capa. Com muita facilidade nós olhamos para a aparência. Com muita facilidade nós olhamos para a situação social daquela pessoa. Com muita facilidade nós olhamos para algumas pessoas e nós dizemos, não, esse daí não. Mas Deus olha com os olhos dele, de uma visão exponencial, de uma visão maravilhosa, e diz, sim, eu posso fazer algo lindo e maravilhoso nessa vida. Talvez se você olhasse para aqueles 4 pescadores, você ia enxergar apenas e tão somente pescadores de peixe do lago da Galileia. E Jesus olha para os mesmos 4 e enxergou líderes poderosos. Portanto, meu amado líder, quando você chegar na sua célula, quando você estiver na sua célula amanhã, na quinta-feira, ou qualquer dia que você estiver com a sua célula, olhe para as pessoas, por mais simples que elas sejam, enxergue o poder de Deus, enxergue o potencial que tem naquela vida, enxergue o agir de Deus. Todas as pessoas podem ser levantadas pelo Espírito Santo para ser agentes poderosos de salvação, para serem líderes poderosos. Se o Espírito Santo traz talentos naturais, dons espirituais, o Espírito Santo traz capacitação. Foi isso que ele fez com aqueles discípulos. Quando Jesus chamou, eles não passavam de pescadores, mas há uma visão, vocês vão comigo, e sabe, vocês vão ser pescadores de homens. E como eles foram, como eles se tornaram, como isso se tornou realidade. Pensa comigo, pescando peixe de anzol, ou mesmo com redes tão simples da época, e mais só naquele lago limitado de 22 quilômetros de comprimento por 12 de largura na época. Eles pescavam ali, nem tinham opção de pescar peixes grandes como tem no mar, uma coisa dessa forma. Eles pescavam, era uma pescaria muito mais de sobrevivência. Agora, presta atenção, eu não sei quantos peixes eles pegaram, mas não sei nem se chegou aos milhares. Mas no dia de Pentecostes, Pedro lançou a palavra
Na linguagem de Jesus, lançou a rede. E só naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Eu não sei se durante a pescaria dele, como pescador, se ele pegou 3.000 peixes. Pode ser que sim, ou provavelmente não. Mas agora, ele, pela palavra, pela visão, por aquilo que Jesus tinha lançado, você vai ser pescador de homens. 3.000 se convertem logo no dia de Pentecostes com a mensagem do apóstolo Pedro, aquele ex-pescador do lago da Galileia. Nos dias seguintes 5.000, e aí já vai para 8.000, e aí vai aos milhares. Chega uma hora que Lucas nem consegue contar mais. Lucas, o autor do livro de Atos, ele diz que se multiplicava muito e muito o número de discípulos, depois se multiplicava o número de igrejas. Eu quero que você olhe para as pessoas mais simples e coloque as lentes de Jesus e enxergue o potencial que já está lá, e que enxergue pela fé os dons e os ministérios, enxergue as operações, enxergue o que o Espírito Santo vai fazer. Olhe para frente e já enxergue naquela pessoa um ganhador de vidas para Jesus. Sim, meu irmão, não esqueça quem você foi. Um dos problemas que com o passar dos anos na igreja, a gente esquece quem nós éramos antes de Cristo. A gente esquece a obra da cruz, e a gente começa a se tornar religioso, e a gente quer que as pessoas já cheguem na igreja como nós somos. Sabia que isso é uma marca de religiosidade? Quando a gente quer que as pessoas já cheguem prontos, e ninguém vai chegar pronto. Eles vão chegar como aqueles pescadores. Eles vão chegar, quando Jesus olhou para aqueles pescadores, eu estou falando dos primeiros 4 aí que Jesus chamou, eles eram apenas diamantes brutos, que tinham que ser lapidados. Levou 3 anos e pouco. No último dia o Pedrão ainda falhou, mas Jesus estava acreditando. E um líder motivado acredita, mesmo quando o seu discípulo falha. Deixa eu dizer, no período do treinamento, o seu discípulo tem o direito de falhar, sem ser deixado para trás, sem ser discriminado, sem ser jogado lá fora e dizer, você não serve mais. Jesus nunca fez isso. Olhe para os seus discípulos, olhe para aqueles que Deus está te dando. Olhe para a sua célula, olhe para aquela criança, olhe para aquele garoto que às vezes chega, vem de um barraco tão simples, vem de uma situação tão simples. Olhe para ele e veja nele um futuro líder, na cidade, na nação, na igreja. Enxergue pelos olhos da fé, comece a colocar as lentes de Jesus e veja em cada pessoa o que Jesus viu. Jesus olhou para eles e disse, eu já vejo vocês como pescadores de homens, vocês serão pescadores de homens. E eles pescaram durante seu ministério todo, e os escritos que eles nos deixaram continuam trazendo milhares e milhões de vidas para Jesus. É só você olhar o que Mateus escreveu. Depois Mateus era cobrador de imposto, é claro, mas João, o Evangelho de João, as cartas 1º, 2º, 3º João, o Apocalipse, que mensagem poderosa. Quantas pessoas continuam tendo um encontro com Jesus por causa do legado e dos escritos que ele nos deixaram. Olhe para as pessoas, enxergue o que Jesus enxergou. Se você é um motivador, você não vai enxergar os defeitos das pessoas. Pare de enxergar os defeitos, enxergue as virtudes, enxergue a obra de Deus. Como eu disse, coloque as lentes de Jesus, enxergue lá na frente a obra de Deus, o que Jesus vai fazer. Faça isso com você mesmo. Pare de enxergar seus defeitos. Isso aí o diabo já enxerga, você já tem o diabo fazer isso, e você está ajudando ele cada vez que você valoriza os seus defeitos. Valorize a salvação, valorize o perdão, valorize a graça de Deus, valorize o Espírito Santo que habita em você. Fale com ele, ande com ele, deixe ele fazer algo lindo e poderoso na sua vida. Então, um líder motivador, é um visionário. Ele olha para a pessoa e ele já enxerga a obra de Deus lá na frente. Ele enxerga lá na frente, 2, 3, 4, 5 anos depois, e vai dizer, esse diamante bruto vai ser lapidado, vai virar um lindo brilhante nas mãos de Jesus, vai ser um avivalista, vai ser um poderoso homem de Deus, uma poderosa mulher de Deus. Tudo isso vai passar, toda essa situação vai ficar para trás, e a obra de Deus vai ser completa. Aquele que começou a boa obra na sua vida e na vida do seu discípulo é poderoso para completá-la. Aleluia. Em segundo lugar, um líder motivado é um encorajador. Um líder motivado é um encorajador. Ele é um visionário, mas ele é também um encorajador.
Ele sempre vai dar uma palavra de encorajamento. Ele nunca vai falar de medo, ele nunca vai falar de desânimo, ele nunca vai falar de dúvida. Um líder jamais deve pregar as suas dúvidas. Ele deve falar de coragem, de fé, de ousadia, de intrepidez. Jesus sempre encorajava os seus discípulos. Jesus nunca deu lugar ao medo. Se você é um cara medroso, então ore para ser liberto desse medo. Porque o nosso Jesus nunca teve medo de nada, de nada. Ele subia as montanhas, ficava lá orando sozinho a noite toda, o mês todo, 40 dias, 40 noites, lá no deserto da Judéia, e assim nos montes. Ele passava a noite orando, ele encarava os demônios sem nenhum medo, as enfermidades sem nenhum medo, a morte sem nenhum medo. Um líder motivado é um encorajador. Presta atenção, você precisa encorajar seus liderados. Porque Jesus sempre encorajava. Se você quer ser um líder motivado como Jesus, você vai precisar ser um encorajador. Ei, você é filho do Espírito Santo. E não dá para um filho do Espírito Santo ser alguém que não é encorajador. Uma das palavras interessantes, mais na frente eu vou voltar a pregar isso, mas deixa eu só te dar esse detalhe aqui sobre Barnabé. Se converteu um homem lá na igreja de Jerusalém, o nome dele era José. Mas os discípulos colocaram o nome dele de Barnabé. Sabe por que mudaram o nome de José para Barnabé? José até é um nome bonito, né? Tem aí no Brasil Vila Zé, Vila Zezinho, né? Mas José era um nome interessante. Mas os discípulos olharam para ele e falaram: José não está bom não, vai ser Barnabé. Sabe o que significa filho? Nabé, filho de Nabé. Sabe o que significa Barnabé? Filho do motivador, filho do encorajador, filho do consolador, filho do Espírito Santo. Todo líder é um encorajador, é um filho do Espírito Santo. Um líder cheio do Espírito Santo é um encorajador, é um motivador, é aquele que diz para os seus liderados: vai em frente, nada é impossível, tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus, tudo é possível àquele que crê. Assim se comporta um líder motivado. Amém? Porque se um líder vai na casa de alguém e é o primeiro para levantar a pessoa, é o primeiro a criticar, então não é filho do Espírito Santo coisa nenhuma, está fazendo o papel do capiroto. Então é bem interessante. Então quando você receber uma visita, presta atenção, quem é que está agindo lá? Se é o Espírito Santo, ele vai consolar, vai confortar, vai encorajar, vai impulsionar você, vai jogar você para a visão. Por exemplo, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e Jesus fica orando lá no monte, né? Eu estou em Mateus capítulo 14, versos 25 a 27, e os discípulos estão no meio do lago, atravessando aqueles 12 quilômetros, estão a remo, e já é de madrugada, o vento era contrário, ondas altas, estava batendo, e os discípulos estavam com medo, na verdade estavam com pavor, e de repente Jesus veio andando sobre as águas ao encontro deles. E quando Jesus vem andando sobre as águas, é engraçado, porque o texto vai dizer que eles gritaram. Olha, quando eu falo sobre esse texto, eu gosto de lembrar, eles gritaram: é um fantasma. Parece que eles estavam assistindo muito desenho animado, né? Então, alguns desenhos animados antigos, Scooby-Doo, que ele estava com medo do fantasma. Então, da minha época, da época do David aí, de outros aí. Desculpa, o David está ali. Agora, parece que ele estava assistindo muito desenho animado, é um fantasma. E Jesus diz assim, e eles gritaram de medo, olha aí, gritaram de medo. Mas Jesus é encorajador, porque Jesus é cheio do Espírito Santo. O que Jesus disse? Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem medo, deixa o medo de lado. Ei, um líder cheio do Espírito Santo é um motivador, encorajador. Ele não dá lugar ao medo, porque ele é um Barnabé, filho de Nabé, filho do Consolador, filho do encorajador, filho do motivador, filho do Espírito Santo. Ei, amado líder, você é filho do Espírito Santo. Quando todo mundo estiver gritando de medo, você está dizendo: coragem, bom ânimo, tenha um bom ânimo, para com medo. Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está todo mundo com medo, está todo mundo dizendo: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. E eu estou dizendo para você: bom ânimo, isso mesmo, bom ânimo.
porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Coragem, Jesus está no controle. Vou repetir, coragem, bom ânimo, Jesus está no controle. Ele está no controle. Para de dar lugar ao espírito de medo. Você vai entrar em pânico, não vai resolver nada. O medo enjaula você, deixa você enjaulado, enclausulado, aprisionado na mente, nas emoções, no coração, e começa a vir uma série de pensamentos, até pensamento de morte. Sai dessa em nome de Jesus. Vou repetir, coragem, bom ânimo, maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A palavra de um líder encorajador no meio da tempestade é bom ânimo. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Paulo fez no meio da tempestade. Depois de 14 dias de tempestade no navio, Paulo se levanta e diz: senhores, tenham bom ânimo. Bom ânimo, ninguém vai morrer. É o que Paulo disse. Tenham bom ânimo. Paulo disse: nenhum fio de cabelo vai perder. Ei, enquanto você estiver fazendo a obra de Deus, do jeito de Deus, comprometido com Deus, Deus vai cuidar de você. Aleluia! Por isso, mais uma vez, bom ânimo, coragem. Jesus está no controle de todas as coisas. Esse vírus só vai aonde até Deus permitir. Nada mais. Nenhum demônio vai além da permissão de Deus. Nem diabo, nem inferno, nem Satanás, nenhum poder das trevas vai além da permissão de Deus. Até ele só pode agir até onde Deus permite. Amém? Quarto lugar, um líder motivador age pela fé. Age pela fé. Um líder motivador é alguém que age sempre pela fé. Jesus agia sempre pela fé. Sempre pela fé. Diante das mais diferentes situações, diante das mais diferentes dificuldades, Jesus estava agindo pela fé. E sempre liberando uma palavra de fé. Por exemplo, diante dos enfermos, Jesus sempre liberava uma palavra de fé. Aí eu tenho em mente agora o que está em Marcos capítulo 2. Eu estou pegando só a última parte, de 10 a 12, quando aquele paralítico tetraplégico foi levado por 4 amigos, e eles abriram o telhado ou o teto da casa e desceram o leito onde Jesus estava. Jesus olhou, e o que Jesus fez? Liberou uma palavra de fé. Jesus olhou para aquele homem e disse: os seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus começaram a reclamar, como sempre, né? Como sempre começaram a reclamar, e Jesus olhou e disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Ele se dirigiu ao paralítico e disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imagina um homem tetraplégico e ouve uma palavra: levanta-te, e aquela palavra entrou no coração dele, entrou na mente dele, e ele se levanta. Amém? O líder motivador tem sempre uma palavra para o seu liderado, dizendo: levanta, sai do comodismo, levanta, sai do medo, levanta, sai dessa situação, levanta, há uma nova história, há uma nova jornada, há uma nova caminhada, há uma nova maneira de viver. Recomece, reconstrua. É tempo de recomeçar, mas é preciso ouvir de Jesus: levanta, sai da situação, levanta, vai à luta, levanta, prega o evangelho, levanta, testemunha, levanta, faz a obra de Deus. Para de ouvir os arautos do caos, ouça a palavra de Deus que está sendo ministrada ao seu coração nessa noite. E a palavra é: levanta-te. E aquele homem se levantou, na presença de todo mundo, pegou a sua maca e foi para sua casa, porque a palavra de Deus traz vida. Um líder motivado é aquele que vai sempre dar uma palavra, dizendo: levanta. E aí você olha também para João capítulo 5, né, verso de 1 em diante, mas eu vou me ater aos versos 5 a 9. E essa é a penúltima coisa que eu vou enumerar. Jesus olha para um homem que estava há 38 anos ali ao lado do tanque Betesda. E ele estava lá, 38 anos. E ele estava esperando que as águas se movessem, porque tinha uma crença
uma crença judaica, não sabe nem se isso é realidade, mais provável que não, que uma vez por ano um anjo descia, movia as águas, e o primeiro que pulasse lá dentro, ficava curado de qualquer enfermidade. Essa era uma crença judaica, não tem nem base bíblica para isso, mas estava lá. Jesus chegou para aquele homem e fez uma pergunta: você quer ser curado? E ele deu aquela desculpa: não, é que quando as águas se movimentam, eu vou tentar, sempre alguém desce na minha frente, sempre alguém, ele está dizendo, eu estou sempre sendo deixado para trás, nunca chega a minha vez. E Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o seu leito, toma a sua maca, vai para casa. Aquele homem nem sabia que era Jesus. Ele foi saber que era Jesus depois, porque Jesus não se apresentou. Jesus chegou como um homem, como eu e como você, e Jesus deu uma ordem: levanta-te. Porque um líder encorajador, ele vai olhar para o tetraplégico, para o paralítico, e vai dizer: a saída, a resposta, a milagre, a solução. Deus, basta que Deus entre nessa situação. E aquele homem se levantou e foi para sua casa. Só mais tarde que Jesus o encontrou no templo e se apresentou para ele. E ele creu em Jesus, e ele confiou em Jesus. Foi só mais tarde. Mas o meu assunto aqui é dizer: um líder motivado, um líder motivador, ele olha para a situação e ele diz: tem saída. E ele vai liberar uma palavra de vida, de bênção, no meio da dor, no meio da doença, no meio da situação. Seja qual for a situação, um líder motivado, que está em Deus, vai liberar um milagre da parte de Deus. Vai ser alguém que ora por milagre, que dá ordem para que milagres aconteçam, e que encoraja os outros a viver um milagre. A última coisa que eu quero enumerar, quinto e último lugar. Preste bem atenção nessa palavra, porque essa é a parte mais forte dessa palavra hoje à noite. Um líder motivado. Um líder motivado como Jesus. Presta atenção. Um líder motivado como Jesus é alguém que se recusa a falar de morte. Ei, um líder motivado como Jesus é alguém que se recusa a falar de morte. Desde o começo de março para cá, não teve um dia que a televisão brasileira e mundial não falou de morte. Nós estamos cheios, entupidos de mensagens de morte. Por isso que eu disse: eu quero falar de vida, eu quero falar de bênção, eu me recuso a falar de morte para você. Eu quero falar de milagres, eu quero falar de fé, de motivação, de encorajamento, porque eu estou em Deus, e em Deus eu falo de vida para você. Um líder cheio do Espírito Santo, um líder motivado, se recusa a falar de morte. Quantas vezes você já falou da palavra morte hoje? Terça-feira. Quantas vezes já falou? Talvez você está aí, já falou tantas vezes de morte, mas não falou de vida. Aí você fica traindo morte para sua casa, morte para o seu corpo. Você fica traindo doença, porque você só fala nisso. Para de falar nisso. A gente tem que se cuidar, sim. Tem que ser prudente, sim. Mas a nossa boca é o leme da nossa vida. A nossa língua pode atrair milagres extraordinários. Há poder nas nossas palavras para o bem ou para o mal. E às vezes você fica falando de tantas coisas, por isso que você atrai coisas ruins, por isso que você fica atraindo coisas erradas. Sabe o que Jó diz? O que eu temia me aconteceu. Então eu quero te encorajar. Saia do medo. Para de falar de morte. Para de falar de doença. Para de falar de pandemia. Para de falar que está ruim e vai ficar pior. Fala da vida. Fale da bênção. Um líder motivado com Jesus, escute isso. Vou repetir, vou te dar 2 exemplos. Um líder motivado como Jesus não fala de morte, fala de vida, até mesmo diante da morte. 2 exemplos. Lucas, capítulo 8, versos 49 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Esse aqui está narrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu peguei aqui Lucas 8, 49 a 56. Jesus está falando, e aí vem um chefe da sinagoga, chamado Jairo, e ele tem uma filha única, e a filha agora estava doente e acabou de morrer. E quando ele está se aproximando, ajoelhado aos pés de Jesus, alguém vem e fala: pode colocar no texto, tá? Gente, estou passando aqui. Para de incomodar o mestre. Para de incomodar, sua filha já morreu. E Jesus olha para ele e diz: não tenha medo, creia somente, sua filha será salva. Não tenha medo. E aí Jesus vai até a casa. Jesus disse: eu vou até a sua casa. E quando Jesus chegou à casa daquele chefe da sinagoga chamado Jairo, presta atenção o que aconteceu.
Jesus não falou da morte. Jesus não falou de morte. Jesus chegou lá, sabe o que ele disse? Ele mandou aquela galera toda sair. Ele pegou todo mundo lá, já tinha gente chorando, as carpideiras, toda uma galera lá. Todo mundo chorando, aquelas lágrimas de crocodilos, eles eram pagos para chorar. As carpideiras eram pagas para chorar. Choravam, choravam, choravam. Estava lá todo mundo chorando. Aí Jesus olhou para eles e falou: parem de chorar. A garota não está morta, ela só está dormindo. Para de chorar. A garota não está morta, a garota está dormindo. Quer ver como é que era a lágrima de crocodilo? Coloca. E eles começaram a rir dele. As mesmas pessoas que estavam chorando começaram a rir. As mesmas pessoas que estavam chorando começaram a rir. Espera aí, como é que muda do choro para o riso? Jesus contou alguma piada? Não, presta atenção. É que Jesus, o Jesus que eu creio, que você crê, mesmo diante da morte, ele se recusa a falar da morte, ele fala da vida. E ele usa um termo carinhoso: está dormindo, vou acordá-la. E aí Jesus mandou os incrédulos sair. Sai, vocês estão rindo, pode sair. E aí Jesus olha para a menina e sabe o que ele diz? Menina, levanta-te. Presta atenção no que acontece, próximo versículo. E a menina se levantou. E como Jesus é prático, adolescente, estava com fome, Jesus disse: dá comida para ela, o problema dela está com fome, dá comida. Presta atenção, eu brinquei aqui, né? Mas Jesus falou: dá comida a ela. Jesus, diante da morte, se recusa a falar da morte, ele fala da vida. Quer ver um outro exemplo? Lázaro, João 11, verso... o Lázaro, amigão de Jesus, uma casa que Jesus ficava sempre, se hospedava sempre. Ele ia lá. O Senhor Jesus era muito amigo do Lázaro, da Marta e da Maria, uma casa em Betânia. O Lázaro adoece, eles mandaram avisar Jesus. Mas João 11, por favor, projeção. João 11, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: Lázaro, nosso amigo, dormiu. Nosso amigo, ele adormeceu, dormiu, mas eu vou acordá-lo. E aí os discípulos falam: se ele dormiu, então vai acordar naturalmente. Jesus diz: não, ele morreu. Agora, se você olhar para o verso 23, Jesus falou isso. E quando chega no verso 25, sabe por que Jesus se recusa a falar da morte? Porque ele é a ressurreição e a vida. Jesus se recusa a falar da morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 40. A Marta chega e fala, aliás, no verso 23, a Marta falou: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: seu irmão vai ressuscitar. Ela questiona, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. No verso 40, ele manda tirar pedra, e a Marta fala: está cheirando mal, 4 dias na sepultura, está cheirando mal. Jesus diz: se você crer, você verá a glória de Deus. No verso 41 em diante, Jesus se aproxima e está diante de um cara morto há 4 dias, cheirando mal, o corpo já em estado de decomposição, claro, 4 dias, e Jesus chega lá, e a primeira coisa que Jesus fez, ele diz: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouviu. Diante da morte, Jesus não fala de morte, ele agradece. Diante da morte, ele fala de vida. Diante da morte, ele fala de ressurreição. Em seguida, no verso 43, o que Jesus fez? Ele chega e diz: Lázaro, vem para fora. Presta bem atenção. Um líder motivado, um líder que está cheio do Espírito Santo, um líder que está em Deus, ele não fala da morte, ele fala da vida. Diante da morte, ele fala de ressurreição. Diante da doença, ele fala de cura. Diante da tristeza, ele fala da alegria. Diante da necessidade, ele fala de provisão. Um líder cheio do Espírito Santo é boca de Jesus, é imitador de Jesus. Ele fala como Jesus, ele pensa como Jesus, ele sente como Jesus e ele age como Jesus. Motivação vem de Deus. Que você seja um líder simplesmente parecido com Jesus. Recuse-se a falar de morte nesses dias.
Os arautos do caos já estão falando em toda a televisão, em todos os canais. Fale de vida, fale de bênção, fale de esperança. Você é um líder parecido com Jesus.